A gravação foi iniciada. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Hoje, dia 29 de abril de 2022, 8 horas e 34 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Gostaria de pedir a todos para que retomemos o julgamento do AIM 428.197, Vapor Energia Limpa Araraquara Limitada. O processo já foi pautado, voto do Dr. Carlos Henrique, que é o relator, foi pelo conhecimento do recurso ordinário e o mesmo e negou provimento ao mesmo. Dr. Walter levou o processo em vista. Dr. Walter, fica à vontade para proferir o seu voto. Obrigado, presidente. Começo o voto assim, presidente. Presidente, pedir vista dos autos para melhor ponderar sobre os argumentos lançados no voto do ilustre juiz doutor Carlos Henrique Martins de Lima, no sentido da manutenção do auto da infração, entendendo quanto ao mérito que a ação anulatória, auto do processo, número tal, cuja decisão com trânsito em julgado afastou a cobrança de diversos débitos sem relação com os autos em julgamento, por entender que a geração de vapor, energia térmica, não é hipótese de incidência do ICMS, por isso, não teria relação com os débitos exigidos no auto de infração. E o segundo, não foi comprovada a tese da boa-fé. Embora não haja concomitância, o acordo transitado em julgado, em 15 de 6 de 2020, tem influência no caso em julgamento. Se não, vejamos. Aí eu transcrevo só a ementa, presidente, desta ação, e destaco esses pontinhos aqui. ICMS exigido nos termos da consulta tributária Cefasa, 2316-2013, impossibilidade, violação do princípio da ilegalidade em matéria tributária. E, no final, ficou assim a ementa do acórdão do Tribunal de Justiça, impossibilidade da criação de tributo por analogia, inteligência do artigo 108, parágrafo 1º do CTN. Voltando aqui, com as vênias de estilo ao doutor relator, entendo que assiste razão à recorrente, com base nos seguintes fundamentos. Está comprovado nos autos que o objeto social da empresa é a venda de vapor, cujo insumo principal, água, é fornecido pela empresa adquirente, agora na forma de energia térmica, vapor, bem como a prestação de serviços de montagem, desmontagem e manutenção de caldeiras. A ação anulatória tem relação com a matéria questionada nos autos, qual seja, a de que a recorrente não é contribuinte do ICMS, vez que a energia térmica não se equipara à energia elétrica, não podendo adotar a técnica jurídica da analogia para exigência desse imposto por vedação expressa do inciso 1, combinado com o parágrafo 1º, ambos do artigo 108 CTN. De fato, estamos diante de um processo de industrialização da modalidade de transformação de insumo, água em seu estado líquido para o estado gasoso, como restou pacificado no Tribunal de Justiça para a recorrente, afastando a incidência do ICMS sobre energia térmica por falta de observância da estrita legalidade, no que tange a permissão para exigir este imposto sobre qualquer forma de energia, e não tão somente sobre a elétrica. Assim, não sendo contribuinte do ICMS, a recorrente não está sujeita às regras de punição por aquisição de mercadorias de empresa inidônea, salvo em caso de interesse comum, o que implicaria na incidência da norma de solidariedade, prevista no inciso 1 do artigo 124 do CTN, mas não é o caso. Ademais, apenas pelo amor ao debate, mesmo que a recorrente estivesse obrigada à inscrição estadual, emissão de nota fiscal e demais obrigações acessórias, no caso, haveria erro no relato da acusação e no tipo legal da multa, sem possibilidade de correção nesta fase processual, pois a mudança dos critérios jurídicos do lançamento de ofício é vedada pelo artigo 146 do CTN. Com relação aos demais pontos do voto, acompanho o doutor relator. Por essas razões, considerando que a atividade da recorrente não está sujeita à incidência do ICMS, conheço do recurso ordinário para lhe dar provimento. Como voto, presidente? Obrigado, doutor Walter. Alguém tem alguma dúvida? Eu abro para os debates. Doutor Carlos quer manter seu voto, quer alterar o seu voto? Presidente, eu entendo as razões do Dr. Walter, mas eu vou manter meu voto, presidente. Então, ok. Nesse caso específico aqui, eu analisando o voto do Dr. Carlos e bem como o voto do Dr. Walter, nesse caso eu vou acompanhar o Dr. Carlos, tá? E eu explico o porquê, tá? A ação anulatória,
ela foi lá e declarou que as operações, elas não incidem em ICMS, tá? Então, ou seja, aquelas operações que foram objeto do lançamento de falta de pagamento de ICMS, foram tidas pelo Poder Judiciário que não, como não incidentes, tá? Ocorre que a empresa tem inscrição estadual. E quando você tem crédito, o crédito, se ele permanece na escrita fiscal, ele não vai ser compensado com aquela saída. Então, a sistemática de crédito e débito é aquilo que a gente vai falando, né? A gente vai botando água dentro do copo e, à medida que vai enchendo, vai saindo. Então, não quer dizer que o crédito da entrada foi compensado justamente com o débito da saída. E também não há notícia nos autos que a empresa, ao tomar conhecimento de que aquela saída não era tributada, ela fez o estorno do crédito. Entendeu? Então, se a defesa dela é de que não incide ICMS naquela operação, então os créditos também oriundos daquela operação não deveriam ter sido lançados. Por quê? Porque se eu faço uma operação e eu tenho certeza que aquela operação não é uma operação de circulação de mercadoria, todo crédito atrelado a ela não pode ser objeto de creditamento. A partir do momento que você toma os insumos e escritura aquele valor como crédito, você também assume que a saída é tributada. Entendeu? Então, por isso que, nesse caso, eu entendo que o fisco está correto. Por quê? Porque essa ação não atinge o crédito aqui discutido. Por quê? Porque ela tomou uma decisão incompatível com aquilo que ela acreditava. Se ela não recolheu o ICMS por acreditar que a, que a operação não era tributada, não estava sujeita à incidência do imposto, ela também deveria tomar a outra ponta. Qual seria? Não lançar crédito, fazer simplesmente a escrituração da nota fiscal. E nesse ponto, o Dr. Walter está correto. Aí haveria erro de acusação. Por quê? Porque seria recebimento de mercadoria desacobertada por documento fiscal idôneo, e também o ICMS seria cobrado por solidariedade. E aí ganharia força a tese do Dr. Walter, entendeu? Por quê? Porque ela ela faria a escrituração da nota fiscal sem crédito de imposto. Mas nesse caso, não. Nesse caso, ela fez a escrituração da entrada do insumo e tomou o crédito do imposto. Ou seja, muito embora ela tenha na saída o entendimento de que não incide o imposto e ela tenha obtido êxito no Poder Judiciário, fato é que ela tomou crédito da mercadoria. Por isso que, nesse caso, eu entendo que a decisão não abarca a discussão desses autos. Por isso, eu vou acompanhar o doutor Carlos. Doutor Rafael, tem alguma dúvida? Quer se pronunciar? Não, nenhuma dúvida. O meu entendimento é igual ao do senhor, doutor Silvio. Tá ok. Alguém quer mais se pronunciar? Deseja se pronunciar? Tá ok. Vou encerrar os debates e vou passar a votação, tá? Votação encerrada. Prevaleceu o entendimento por maioria de votos do Dr. Carlos Henrique Martins de Lima,
relator do processo. Então, OIM 428.197, Vapor Energia Limpa Araraquara Limitada, recurso ordinário conhecido e não promovido. Encerro o julgamento desse processo e passo ao segundo processo da pauta, AIM 4003.220, Nova Alves Comércio de Papéis Limitada. Processo é de minha relatoria, é um recurso de ofício. Eu vou passar a leitura, o voto já está disponível. Eu já abro para discussão, tá? É um processo apenas de crédito indevido, tá? Matéria já conhecida. O processo já foi julgado em primeira instância. Houve hat-hat, na primeira instância houve o hat-hat, e após o hat-hat, o julgador de primeira instância decidiu julgar parcialmente procedente o AIM. Não houve interposição de recurso ordinário e a colenda a 10ª Câmara Julgadora manteve a decisão de primeira instância ao negar provimento ao recurso de ofício. A DRF apresentou recurso especial e a Câmara Superior determinou o retorno dos autos para novo julgamento do recurso de ofício. Tá? Eu vou passar direto à leitura do voto. Esse é o prévio relatório do processo. A partir do item 9... Eu vou passar a leitura a partir do item 9. De início, aponto que este julgamento está restrito à análise do recurso de ofício contra a decisão proferida pela Unidade de Julgamento de São Paulo, folhas 234 a 238, que excluiu da IEM a exigência dupla relativa à nota 1098. A DRF, em parecer de recurso de ofício, pugna pelo restabelecimento da exigência relativa à nota fiscal 1098. Segundo a DRF, o trabalho fiscal original não deveria ter sido objeto de hat-hat para excluir a nota fiscal 1098, pois a mesma foi lançada em duplicidade. Sendo assim, a exigência dupla estaria justificada, vez que o aproveitamento do crédito se deu em 2 datas distintas. Ainda alega que o hat-hat que inseriu o item 2 para contemplar apenas o lançamento em duplicidade da nota 1098 não deveria ser considerado, tendo em vista que o prazo decadencial para o lançamento já havia transcorrido. A análise dos autos não permite reverter a decisão, como requer a DRF, em relação à exclusão da exigência dupla da nota fiscal 1098. O julgador tributário, em relação à exclusão, consignou que, diz o julgador tributário, em tempo, a defesa alega que todas as operações da empresa autuada com a fornecedora MaxFly ocorreram em 2010 e não em 2011, como considerada pela fiscalização, e que a nota fiscal 1098 também foi considerada em duplicidade no cálculo do débito exigido. Em concordância, a fiscalização acolheu tais alegações e promoveu o saneamento do auto através das folhas 218 a 224, tornando, em razão disso, parcialmente procedente seu trabalho. No caso, a AFR, as folhas 222 a 223, em cumprimento à diligência, incluiu no hat-hat a acusação do item, o item 2.1, para fazer constar a exigência da nota fiscal 1098, com outro fundamento. Vejamos. Creditou-se indevidamente de ICMS, conforme especificado demonstrativo anexo 1, uma vez que a documento fiscal, nota fiscal 1098, de 1/7/2010, que em base à operação foi escriturada em duplicidade, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. Não há como desconsiderar a alteração do fundamento da acusação, como requer a DRF. A nota fiscal 1098 foi incluída na acusação de crédito indevido decorrente da escrituração de documento fiscal inábil, item 1.1 do hat-hat. E como foi escriturado em 2 datas, o hat-hat a incluiu no item 2.1, com fundamento de que o crédito é indevido, pois a nota fiscal foi escriturada em duplicidade. O hat-hat está correto, pois o crédito indevido tem origem na escrituração em duplicidade, ou seja, a origem da acusação é outro fundamento de validade. Atende-se que o documento poderia até ser emitido de forma regular, ou mesmo a decisão de primeira instância poderia reconhecer a tese da boa-fé para cancelar a acusação de crédito indevido decorrente da escrituração de documento inábil, mas subsistiria a acusação de crédito indevido por escrituração em duplicidade.
Assim, o hatch deve ser mantido. Por outro lado, o lançamento do item 2.1 deve ser cancelado, pois, como mencionado pela DRF, o crédito ocorreu no ano de 2010 e o lançamento, por meio de novo critério jurídico, nova acusação com um novo relato infracional, ocorreu no ano de 2018, quando já havia transcorrido o prazo decadencial. Vejamos, diz a DRF, quanto ao novo DDF, citado no item 4 do presente parecer, somos pela sua não consideração, vez que tal ato estaria fulminado pelo fato jurídico decadencial, vez que a inserção da infração de item 2 reporte-se a fato havido em 2010. Continuo no meu voto. Nesse sentido, afasto as razões da DRF e mantém integralmente a decisão de primeira instância. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso de ofício e no mérito nego-lhe provimento. Eu vou salvar, vou registrar o voto e eu passo ao julgamento. O voto já está registrado, já estava também disponível para análise. Alguém tem alguma dúvida? O doutor Eduardo quer se pronunciar em nome da representação fiscal? Fique à vontade. Não, acho que tudo que precisava ser exposto já tá constante do processo, né? Tá ok. Não havendo Doutor Silvio, só para compreender aqui a questão, a nota 1098, ela constava 2 vezes sob a acusação de acreditamento indevido por fornecedor inidôneo, uma vez que ela foi escriturada 2 vezes. A nota inidônea, ela foi escriturada 2 vezes. 2 vezes. Então, ambas as escriturações são indevidas, porque, em ambos os casos, a nota era inidônea de todo caso. Na verdade, assim, são diversas notas fiscais, tá? Dentre elas, o fornecedor foi declarado inidôneo, né? Então, as notas fiscais são inidôneas, e dentre as notas, a nota 1098, desculpa, foi escriturada 2 vezes, tá? Na defesa, o contribuinte vai lá e fala, olha, as operações não são do ano de 2010, são de 2011. E outra coisa, essa nota 1098 foi escriturada 2 vezes. O fiscal, vendo as considerações da defesa, ele foi lá e fez um hatch. O que ele fez? Ele excluiu a nota 1098 uma vez, tá? Então, ele manteve o item 1.1 e excluiu a nota 1098, uma nota 1098. E incluiu o item 2.1, falando que era a escrituração de nota fiscal em duplicidade. Então, o auto de infração original, que era só de crédito indevido, passou a ter 2 acusações, tá? E o que aconteceu? No julgamento, o julgador de primeira instância, ele foi lá e cancelou esse item 2 do hatch e manteve o item 1. Não houve interposição de recurso ordinário e a 10ª Câmara, ela foi lá e negou provimento ao recurso de ofício. Em sede especial, a Câmara Superior determinou o retorno dos autos à segunda instância para novo julgamento desse item. Então, o que eu, ao analisar o item, eu entendi o seguinte, que houve mudança de critério jurídico, tá? No hatch, e como houve mudança de critério jurídico, começava a contar o prazo decadencial novamente, entendeu? E o fundamento de validade para acusação de crédito indevido também não seria suficiente para manter a nota fiscal em duplicidade. Porque a representação fiscal fala o seguinte, olha, o hatch, ele é nulo. Por quê? Porque já tinha escorrido o prazo decadencial. Ele alterou o critério jurídico, então não poderia correr o hatch. Mas, então a nota fiscal deveria ser incluída no item 1 e ser mantida. Por quê? Porque não existe a boa-fé. Então, o julgador de primeira instância falou, não está aprovada a boa-fé. Só que o que eu falei? Eu falei o seguinte, olha,
de fato, não está comprovada a boa-fé. Só que o lançamento do crédito indevido, ele não pode acobertar o duplo crédito. Mas o que eu estou tentando entender é o seguinte: ambos os lançamentos, ambos os creditamentos da nota 1098 são de uma nota de documento inidôneo. Isso. Ambos os creditamentos são de documento inidôneo. Sim. A mesma nota foi escriturada 2 vezes, mas a mesma Sim. nota continua sendo um documento inidôneo. No momento em que o fiscal destaca, por determinação do julgamento, destaca um dos lançamentos, um dos creditamentos, e esse creditamento decai, aquele creditamento de um documento inidôneo passa a ser válido única e exclusivamente porque, apesar de ter sido identificado em tempo hábil e glosado pela fiscalização, foi feita uma mudança do critério do auto indevidamente. No meu entender, eu não teria determinado essa mudança, porque a nota continua sendo inidônea, sendo que escritura é a mesma nota, mesmo documento inidôneo. Então, tem que ser glosado pela razão de simplesmente ser inidôneo. Só aí já seria suficiente, no meu entender. Não importa que foi escriturado mais de uma vez. É isso que não está muito claro para mim. Eu entendo que nesse cenário, feita a hatch, nada há que ser feito, mas eu queria só entender se o entendimento do senhor é esse, porque feita a hatch, o fiscal se colocou numa armadilha e, digamos assim, estragou o auto, né? Ou se realmente seria o caso de que não poderia fazer a glosa do crédito. Na verdade, meu entendimento é o seguinte, tá? O que acontece? Você tem a entrada da mercadoria no estabelecimento, tá? Então, a nota fiscal, ela tem o prazo lá da entrada da mercadoria no estabelecimento, ela tem o prazo de registro de 5 anos, tá? Não são raros os casos em que a acusação é de falta de escrituração de nota fiscal no período. E mais tarde, ele vai lá e traz a nota fiscal e fala, olha, houve uma escrituração extemporânea, tá? Foi escriturada no mês seguinte, ou no ano seguinte, tá? Então, o que acontece? Permite-se a escrituração extemporânea? Permite-se. Permite-se você escriturar 2 vezes a nota fiscal? Não permite. Então, o que acontece? No meu entendimento, é o seguinte, por isso que eu até coloco numa parte do voto. Falo, olha, mesmo que a nota fiscal não fosse inidônea, e mesmo que ele comprovasse a boa-fé, subsistiria a acusação do duplo registro da nota fiscal. Entendeu? Por quê? Porque você tem um fato jurídico que é o fornecedor inidôneo, a nota fiscal inidônea. E ela não pode ser, no meu entender, assim, nesse caso, ela não pode ser objeto de lançamento para a mesma nota, penalizar a mesma nota 2 vezes. Por quê? Porque o legislador, ele colocou tipificação diferente. Então, você tem que tipificar o primeiro registro como crédito indevido e o segundo registro, você tem que ir lá, numa interpretação mais benigna, né? Você olhar aquele registro e falar, olha, esse registro foi feito em duplicidade, lançamento em duplicidade, entendeu? Por quê? Porque, senão, você vai ter esse problema, que a tese da boa-fé pode abarcar o cancelamento do auto inteiro, e não poderia, entendeu? Se houvesse um erro de acusação, por exemplo, o fisco foi lá e falou, olha, essa nota fiscal aqui, ela foi 2 vezes creditada, mas é o seguinte, houve 2 vezes escriturada, ele aproveitou 2 vezes o crédito, mas essa nota fiscal é inidônea. Por quê? Porque o cara não existe. Mas, o que ele fez? Quando ele fez o lançamento, a pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal tinha 2 inscrições estadual, e uma realmente não existia.
e a outra existia. Então, não quer dizer nem de boa-fé. Não estamos nem falando de boa-fé. A gente olha aquilo lá e fala, o fiscal errou. E aí o fiscal, na própria manifestação fiscal, ele fala, pô, realmente eu errei. Aí você fala, então o fundamento de validade do auto está errado. Está errado. Para as duas notas? Não. Por quê? Para uma nota, não. Ele permanece. O que aconteceu é que houve um erro de acusação para uma nota. Uma nota deveria ser crédito indevido com fundamento de nota fiscal inidônea. Mas o outro, ele é crédito indevido, por quê? Porque ele foi lá e, além de ter escriturado no mês seguinte, ele escriturou 2 vezes a mesma nota, né? Então, são fundamentos de validades que ao meu entender, devem ser respeitados, né? Por isso que eu olhei e falei, olha, houve mudança de critério jurídico e, assim, e até a representação fiscal já alerta, fala, olha, o RET-RAT não poderia ter sido feito, por quê? Porque por causa do prazo decadencial, né? Mas é assim, eu entendi dessa forma, tá bom? Eu entendi a lógica do voto. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Tá joia. Alguém mais tem alguma dúvida? Vou encerrar os debates, passar a votação. O julgamento desse processo, tá? A IM 4003-220, Nova Alves Comércio de Papéis Limitada, recurso de ofício conhecido e não provido. Eu encerro a sessão de julgamento. Peço para que todos aguardem o encerramento da gravação e da transmissão. Peço que o Hélio também encerre a transmissão e a gravação, por gentileza.